Hello, pessoal! Estamos aqui para iniciar mais um episódio do nosso CaroCast. E como vocês já sabem, eu sou apaixonada por histórias, né? Por testemunhos de pessoas. E hoje eu convidei uma amiga muito especial para vir aqui contar um pouquinho da história dela, principalmente de um momento de superação que nós passamos juntas. Então, nós estamos aqui para compartilhar um pouco com vocês a respeito disso. E ninguém melhor do que Cristal Lobo. Uma salva de palmas. Muito obrigada. Mana, seja muito bem-vinda. Sinta-se em casa. Eu quero que você conta um pouquinho aí, ó, quem é você. Que eu até brinquei com a Cristal no telefone. Eu falei assim, olha, eu quero gravar um episódio com você, mas eu não quero gravar um episódio com a Cristal Lobo da Vero Festas. Eu quero um episódio com a Cristal nos bastidores. Dali, ó, do que aconteceu na sua vida, desse testemunho incrível que você tem pra compartilhar com as pessoas. E ela falou, uau, que profundo, mano. Então bem vamos. Profundo, né? E exclusivo, inclusive, né? Exatamente. É difícil eu falar de mim mesma. Normalmente. Eu acho que as pessoas nunca viram assim, né? A Cristal, ela é mais reservada. Ela e a Tana, eu falo que são o oposto, assim, um pouco, né? A Tana fala um pouco mais, a Cristal ela é mais reservada, poucas pessoas conhecem assim, profundamente a essência dela, né? Mas vamos lá, se apresente aí, mano. Bom, sou a Cristal Lobo, sócia proprietária da Vero Festas. Sou mãe do Abel, que tem 4 anos, já tá completando 5. Mulher do Álvaro e amiga da Caru. Arrasou! E a primeira pergunta que eu quero fazer é quanto custa pra fazer uma festa com você? Pergunta que não quer calar. Gente, isso é uma piadinha, mas 10 milhões. É algo que sempre acontece. Amém, a primeira recebo. coisa que a pessoa pergunta pra elas é quanto custa uma festa. Então, não poderia perder essa oportunidade. De praxe. De praxe. Mas vamos lá. Bom, pessoal, hoje a gente, como eu introduzi aqui pra vocês, a gente vai contar um pouco da nossa história no âmbito da maternidade, né? Eu e a Cristal já somos amigas aí, irmãs, que eu falo de coração já tem algum tempo. E nós passamos por chega a ser engraçado, na verdade, né, mano? Porque a gente passou por várias situações juntas, né? Quando a gente se conheceu, a gente estava numa fase da vida igual também. A gente passou por isso juntas. Você vai contando. Depois, quando a gente estreitou os laços, a amizade, também chegou um momento que foi na fase da maternidade. Os nossos filhos, gente, estudam juntos, são melhores amigos e têm a mesma idade. Diferença do Abel pro José é de 28 dias, né? Pouquinha coisa. Então, igual. Nós passamos por isso juntas e chegou um momento também da maternidade que a gente também enfrentou e que foi a gestação, né? Eu vou contar um pouquinho, né, da minha história, que eu acho que eu também nunca compartilhei aqui. Depois do José, acho que o José estava com 4 anos. O José vivia pedindo irmão. Mãe, quero um irmão, quero um irmão, quero um irmão. E aí nós falamos assim, não, vamos orar para Deus, pedir para que ele mande um irmão. E nos planejamos, né, para isso, para receber essa bênção do Senhor. E a bênção veio rápida, né? Eu falei assim, gente, que incrível. Deus foi e mandou, assim, do jeitinho que a gente havia pedido. Então, eu engravidei, fizemos o exame e tudo mais, descobrimos que era a Mariá. Então, quando eu descobri que eu estava grávida da Mariá, eu estava de pouquinho, eu estava com 4 semanas e fizemos com 8 semanas, eu fiz a sexagem para descobrir o sexo, descobrimos que era Mariá, fizemos... Eu já vou emocionando, só de lembrar. Fizemos todo o José ficou dos mais felizes da vida, porque, né, estaria com uma irmã. E mais uma vez, eu e a Cristal juntas, né? Quando eu contei para poucas pessoas que eu estava grávida. Então, assim, eu contei para Cristal, só para minha família, minhas amigas mais próximas. Poucas pessoas sabiam, de fato, que nós estávamos passando por aquele momento. E eu nunca esqueço a alegria que foi quando a Cristal me contou também que ela também estava grávida. Ela falou, mano, eu tenho uma coisa pra te contar. E eu falei, conte. Aí ela, tô grávida também. E aquilo ali
Foi uma alegria, assim, muito grande, porque eu falei, gente, que bênção, né? Além de ter recebido essa bênção de Deus, ainda passar por esse momento junto com uma amiga tão querida e tão especial. E então a gente ficou duplamente feliz, assim, vamos dizer. Foi. E os filhos crescendo juntos de novo, né? De novo. A gente teve a chance de ter isso com a Abel e com o José. E aí, de novo, com os novos filhotes. Então a gente ficou extremamente felizes com esse momento. A coincidência, que na verdade não é coincidência, de novo, né? De novo estava acontecendo. E quando a Cristal descobriu que estava grávida, eu estava com 12 semanas. E a Cristal tinha acabado de descobrir, mas tudo indicava que ela também estava com as mesmas semanas que eu. Então, assim, a gente estava realmente ali, ó, iguaizinhas. Ela demorou um pouco mais a descobrir, mas quando descobriu a idade gestacional, tudo indica que era a mesma. Nessa primeira fase, quando foi a sua gravidez da Maria e a minha, né, até então, eu fiquei sabendo... contei pra você, compartilhei. Foi. Eu acho que era uma terça-feira, quarta-feira. Foi. E minha médica estava viajando, eu nem cheguei a fazer ultrassom. Eu fiz o teste de farmácia e, enfim, depois, quando veio o final de semana, num sábado, eu estava em casa com o Abel, fazendo faxina, antes de sair para trabalhar. E aí comecei a sentir uma cólica muito forte. Eu estava em casa sozinha com ele. E aí imaginei, falei, ai meu Deus, eu devo estar perdendo o bebê. Até então, não sabia, né, sexo, como você sabia e tudo. Mas enfim, logo em seguida, um pouco depois, o Álvaro chegou. Aí foi aquela coisa, liga pra médica, a médica pede para esperar. Aquele processo todo. À noite, fomos pro hospital. E aí a médica plantonista, que estava na maternidade, confirmou que eu estava tendo um aborto espontâneo. Aí foi aquela loucura no final de semana. Até então, tudo bem. Estava tendo aborto. A médica me aconselhou a esperar para ver se tudo acontecia espontaneamente, sem precisar de passar por nenhum procedimento. Fui embora para casa. Eu lembro que na segunda... Isso foi de sábado para domingo. Então, eu fiquei domingo em casa, ninguém sabia, nem minha mãe sabia, ninguém sabia que minha mãe não sabia, inclusive, que eu tinha ficado grávida. Você sabia? Acho que o Álvaro, a Tana, poucas pessoas. Eu ia contar para minha mãe depois que eu fosse na médica, que eu estava agendado para ir na médica na segunda. E aí eu perdi no sábado. Quando foi na segunda, eu lembro que você me chamou para almoçar. E aí eu falei assim, eu vou dar um pulinho lá. E aí essa parte eu faço até questão de contar, assim, né? Que eu lembro, gente, olha como que é as coisas de Deus, né? Eu lembro que aí a Cristal me contou que tinha perdido. E eu chamei ela na segunda-feira para almoçar, pra gente poder conversar sobre isso. E eu lembro que eu cheguei lá, antes de encontrar ela no restaurante, eu fui te contar no restaurante. Você não sabia, ninguém sabia, tinha acabado de acontecer. A gente ia conversar sobre a gestação. Sobre gestação. E aí, mana, como que tá? A gente chegou, sentou, eu comecei mesmo a te contar. Foi. Você ficou... Eu achei que você ficou parada, meio que... Eu achei mesmo que você estava em estado de choque. E aí, conta você agora. Foi. E aí, a gente chegou... na verdade, era isso mesmo. O encontro na segunda-feira era pra gente conversar sobre a gestação. Sobre tudo que estava nos acontecendo. E aí, na hora que eu cheguei lá, que a Cristal começou a contar, né, do que ela tinha perdido e que até então você estava esperando, inclusive, para que fosse de modo natural, né? Para que você expelisse e tudo. Isso. E aí, quando ela começou a me contar, na hora, eu confesso que eu fiquei assim, né, um pouco chocada com a situação, fiquei impactada. E eu lembro que eu comecei naquele momento a orar. E eu comecei a orar calada, e a Cristal me contando assim, eu fiquei em silêncio, escutando o relato dela, ela me contar. E por dentro eu estava pedindo para Deus, eu falava assim, Deus, me dê sabedoria para que eu possa falar alguma coisa aqui para Cristal, porque eu não consigo imaginar a dor que ela está sentindo.
E a Cristal, ela sempre foi uma pessoa muito forte, assim. Quem conhece ela sabe a fortaleza que é. Mas naquele momento eu fiquei pedindo para Deus, sabe? Eu fiquei falando, Senhor, me ajuda a dar uma palavra de consolo, que seja uma palavra de sabedoria, me dê direcionamento de como está o coração dela. E eu comecei a orar em silêncio. E eu não conseguia imaginar aquilo que ela estava passando naquele momento. Eu tentava me colocar no lugar dela, mas assim, tem coisas que a gente não consegue se colocar no lugar do outro. A gente até tenta, mas só vivendo que a gente, para saber o que realmente está passando. E aí, naquele momento, Deus também tinha planos diferentes para minha vida, né? Para minha família. E a Cristal estava contando, eu lembro que no momento, assim, me deu vontade de ir ao banheiro. E eu falei pra ela, mano, peraí rapidinho que eu vou no banheiro rapidão e já volto. E na hora que eu cheguei lá no banheiro, foi assim, eu já tinha certeza, na hora eu fiquei mais assustada ainda, porque naquele momento eu também comecei a perder minha bebê. E foi assim, foi algo muito rápido. Eu sei que é rápido porque já passei por isso, né? Então, assim, naquele momento eu tinha certeza que eu estava perdendo a Mariá. E eu falei, meu Deus, e agora, né? O que eu faço? Eu lembro que eu estava lá naquele banheiro e aí eu comecei a orar pedindo para Deus, né? Falando, Deus, me dê forças para me enfrentar esse momento. E eu te agradeço pela vida da Mariá, eu te agradeço por esse tempo, por esse período que ela ficou aqui conosco. Eu não consigo entender os seus planos, mas eu confio. Eu confio naquilo que o Senhor tem para minha vida. E Deus, eu falo assim, gente, Deus, quando você confia nos planos dele, quando você confia nele, ele te traz um conforto que você não consegue esse conforto em nenhum outro lugar, se não é com Deus. E eu lembro que naquele momento eu coloquei um monte de papel, porque eu estava sangrando muito já. E voltei para a mesa. E aí a Cristal estava contando e eu falei assim, eu esperei ela terminar de contar. Você estava muda. Você estava branca. Calada, assim, e terminei de escutar. Ela estava terminando de contar o que tinha acontecido com ela e eu fiquei calada esperando ela terminar. E aí, no momento que ela terminou de contar, eu peguei e falei para ela assim, mana... eu falei assim, eu nunca esqueço que eu falei pra você e falei assim, mano, a gente tem que confiar nos planos de Deus pra nossa vida. E aí você falou, sim, claro, eu confio muito em Deus. Eu falei, pois é, porque inclusive nesse momento eu também tô perdendo a Mariá. Foi. E aí a Cristal, ela ficou assim, em estado de choque. Eu fiquei mesmo, ela não acreditava. Ela não acreditava, ela ficou muito assim, nervosa. E a Cristal, quando ela fica nervosa, ela começa até a rir. E ela, meu Deus, e ela, vamos pro hospital. Eu falei, não, fica calma, espera. Eu já mandei mensagem aqui pro meu médico, eu tô esperando ele, eu tô esperando o Guilherme pra gente ir pro hospital. Mas vamos esperar, tudo é nos planos de Deus, não há nada que eu possa fazer agora a não ser confiar. A calma da Caru era uma coisa que transcendia, assim, ó. Eu falei, gente, eu também sou muito calma nesse tipo de situação, né? Eu não tive pavor no momento que aconteceu comigo, mas ali, o que me encabulou? Eu te contando, né, mana? Que eu tinha perdido o meu neném há um dia e você começou a perder a Mariá na minha frente. Foi. Eu te contando, eu te relatando. Então, foi uma coisa muito inacreditável. Foi. Eu fiquei eu fiquei sem reação. Eu não sabia nem como que... Eu fiquei também sem saber como te conduzir. Foi. Graças a Deus o Guilherme chegou. E aí a gente continuou lá e naquele momento como eu disse, eu decidi confiar nos planos de Deus. Fácil não é, gente. Falar para vocês que eu não passei por momento de dor, de sofrimento, é óbvio, né, que todos nós passamos, mas a dor que você passa, o que você sente, não determina o tamanho da sua fé. Não determina o tamanho da sua caminhada com Deus. Então, naquele momento, eu decidi entregar para Deus, porque eu tinha comigo que Ele tinha me dado aquele presente, aquele tempo que nós passamos com a Mariá.
E se tinha chegado o tempo que ela teve que ir embora, eu também confiava que tudo aquilo tem algo maior. E eu sou testemunha que isso é verdade. Que tem porque em momento nenhum você se apavorou ou nada. Era força divina mesmo. E quando o Guilherme chegou, nós fomos para o hospital, né? Eu lembro que o Guilherme também estava assim, mais apavorado. E aí a gente chegou lá no hospital e eu lembro que, nossa, eu passei por momentos difíceis naquela hora, naquele dia no hospital. Eu lembro que eu peguei uma plantonista novinha que tinha lá e foi bem difícil. Ela não tinha muita sensibilidade assim, foi fazer o toque, foi fazer tudo e falou: ah, você perdeu seu bebê, tá aqui. E, enfim, tive que passar por um procedimento, né? Então logo eu que sempre fui contra o aborto, acho que isso foi uma das coisas que ficou pesando muito na minha cabeça, sabe? Sempre fui contra o aborto. Sempre deixei meu posicionamento em relação à vida muito grandioso. E aí, naquele momento eu pensando, falei, nossa, meu Deus, e eu passando por isso. Eu passando por isso, por esse momento aqui agora. E a médica falou que eu ia ter que passar por um procedimento que hoje chama MIL, que antigamente era a curetagem, né? E aí eu falei, meu médico chegou lá, meu médico falou pra mim se eu quisesse tentar que fosse expelido de maneira natural. Era para mim esperar e depois retornar. Então eu esperei uns 2 dias. Foi 2 dias que eu esperei assim para ver. Mais rápido que eu. Porque daí logo depois o meu sangramento cessou também. Então o meu médico falou que não tinha assim muita chance do meu organismo expelir. Então eu e a Cristal a gente estava passando por esse momento juntas ali. Uma, né? Até então ia ter que passar por um procedimento. A Cristal estava esperando para ver se ela também. Se ela expelia também, como que ela ia passar por esse momento. E aí foi quando a Cristal foi primeiro, né? Não, você. Eu fui primeiro. Eu passei por todo o procedimento, fiz tudo que tinha que ser feito e falei até para a Cristal depois, né? Falei, nossa. Prepara. E assim, o engraçado é que eu sou uma pessoa, assim, teoricamente resistente à dor, e a Cristal também. E aí, quando eu passei por esse procedimento, eu lembro que quando eu estava lá no hospital, eu falava muito pro meu esposo, que estava me acompanhando lá. Eu falava para ele tanto da questão emocional quanto da questão física. Eu falava muito para ele que era tudo muito, muito doído, né? Pensa, eu estava numa maternidade. Eu estava na ala das mães que estavam gerando seus filhos. Eu fiquei a madrugada inteira escutando crianças nascerem, crianças chorarem ali, ó, com o nascimento. E eu fiquei a madrugada inteira esperando para poder expelir meu filho. Minha filha, né? Então a dor era muito grande e a dor física também era algo muito grande. E aí eu cheguei a comentar com a Cristal. Falei, nossa, Cristal, foi a coisa mais difícil que eu passei na minha vida. Eu lembro que eu falei, e eu falava isso lá naquele momento. Eu falava assim, nossa, meu Deus do céu. Eu lembro de você me contando sobre o comprimido para dilatação, que você sentiu muita dor. Muita dor. Da dilatação, acho que durante 6 horas você teve que ficar a madrugada inteira esperando o processo da dilatação e que isso doía muito. E eu lembro que a médica me falou, Cristal, se você tiver de fazer o AMIL, é uma coisa muito simples, muito rápida, você vai e faz. E aí eu estranhei, eu falei, nossa, minha médica não me falou nada disso. Falou que era muito simples, aí você falou, não é bem assim, não. Eu fiquei 6 horas esperando dilatar, 6 horas com muita dor, até depois fazer isso, aquilo. Então não era um procedimento assim tão simples. Para mim era igual passar lá 1 horinha e pronto, acabou. Não. Né? Eu também fui mal orientada em relação a isso. Então, eu lembro que quando eu fui fazer o meu procedimento também, foi um dia que a gente estava fazendo um clamor na igreja, né, pela nação, uma oração, e um dos pastores lá da igreja tinha me convidado para fazer uma oração lá. E aí meu médico foi marcar o meu procedimento às 6 horas, só que às 6 horas era o horário 6h30 que eu teria a oração. E aí eu cheguei no Dr. Júlio e eu falei para ele assim, Dr. Júlio, será que a gente consegue marcar um procedimento um pouco mais tarde? Porque eu tenho uma oração lá na igreja.
E ele mesmo fala que foi o primeiro, assim, que ele achou estranho. Ele falou assim, mas você quer ir orar? Aí eu falei, eu quero ir orar. E aí ele falou, tá, mas você vai conseguir? Eu falei, eu vou conseguir. Aí ele, não, então eu vou marcar aqui, vamos fazer o seguinte, que horas que você termina lá? Eu falei, umas 10 horas. Ele, não, então eu vou marcar aqui 10h30 pra você internar. Isso da noite, Da né? noite. Aí eu falei, tudo bem, então. 6 horas da tarde, 10 horas da noite. E eu fui, e como eu falei pra vocês no início, poucas pessoas sabiam que eu estava grávida, né? Então as pessoas não sabiam que eu estava passando por aquele momento de perca também. Durante a oração que você Durante foi a pregar. oração, não sabiam, assim. E quando eu cheguei lá, eu lembro que eu fui orar e eu subi, eu clamei, eu orei. E eu tava, naquele momento, antes de subir lá pra fazer a oração, eu lembro que eu falei muito com Deus. Eu falei assim, Senhor, mas como que eu vou orar por essas pessoas? Eu não tenho nada para oferecer para essas pessoas. Nesse momento aqui, eu vou passar por um procedimento, eu acabei de perder minha filha. Eu não tenho nada para oferecer para ninguém aqui. Eu não consigo orar por ninguém, não tô conseguindo orar nem por mim mesma. Quem dirá orar pelos outros, né? Eu pensei. E eu pensei em desistir. Eu pensei em falar assim, não, Lucas, eu não consigo ir orar aí não, porque tá longe da minha capacidade. E foi quando Deus falou no meu coração sobre os dias maus, né? Que tem duas coisas que na palavra de Deus que a gente tem certeza. A primeira é que os dias maus, eles são certos, eles vão chegar. E a segunda, que é a que me traz o conforto e a esperança, é que Deus fala que nesses dias Ele estará conosco. Então, foi nesse momento que Deus falou assim para mim, é no dia de hoje que eu quero ver a sua fidelidade comigo. Eu quero ver o seu coração, porque eu entendi que é nesses momentos difíceis que a gente passa da vida que a nossa fé cristã ela é testada, né? De fato, ela é demonstrada para a sociedade. Porque, gente, é fácil você falar assim, eu amo a Deus, eu confio no Senhor, quando você está passando por momentos bons. Quando você está passando por dias bons, quando tudo na sua empresa está dando certo, na sua família está tudo caminhando bem, seus filhos estão bem, é fácil você honrar a Deus nesses dias. Mas Deus nos pede mais do que isso. Deus nos pede para que a gente deixe Ele entrar na nossa vida nos dias difíceis. Então, quando o Senhor ministrou isso no meu coração, eu falei, não, eu vou lá. E eu peguei e fui, e eu lembro que eu subi lá, fiz a oração, e na hora todo mundo, vamos sair daqui, vamos comer e tudo. E eu não falei pra ninguém que eu não poderia ir, porque naquele momento, eu iria pro hospital e eu iria passar por um procedimento. Eu lembro que eu não contei isso pra ninguém, quem sabia era só eu e o Guilherme. E eu saí de lá e a gente foi pro hospital e eu fiquei a madrugada inteira, né, fazendo esse procedimento, tomando a medicação pra no outro dia de manhã fazer o amil. E assim foi feito. E eu fiquei a madrugada inteira em oração e adoração a Deus lá, agradecendo a Ele, mesmo por estar passando aquilo, mas que Ele me sustentaria e que me daria forças. E então, no outro dia, eu fui embora para casa depois de passar pelo procedimento. E Deus é tão incrível que eu estava fazendo uma live de 28 dias de oração. Lembra, Cristal? Lembro. Eu tava fazendo essa live. E eu fazia 6 horas da manhã. E nesse dia eu não consegui fazer às 6 da manhã, porque às 6 horas da manhã eu tava fazendo o procedimento e ninguém sabia também. Então eu só avisei no meu Instagram, coloquei um textinho falando que eu não conseguiria fazer às 6 horas da manhã, mas que eu iria fazer às 5 horas da tarde. Só que depois que eu saí, o procedimento acabou, eram umas 9 horas da manhã, umas 10 eu acho. O meu médico falou até pro Guilherme, falou assim, olha, você pode esquecer ela hoje, porque ela vai dormir o dia inteiro. Ela vai dormir, assim, profundamente, porque ela tomou anestesia, eu tinha tomado alguns remédios para dor também, que também ajudava muito, que dava muito sono. E eu fui no carro dormindo, meu esposo me ajudou quando chegou em casa. E todo mundo achava, o Guilherme, né, quem sabia da minha família que estava lá, achava que eu não iria conseguir fazer essa live. 5 horas, porque eu estava dormindo. Gente, Deus é tão incrível que eu acordei às 4h30. 4h30 eu despertei, assim, sem despertador, sem nada. Eu levantei.
Eu levantei, eu lembro que eu tava um pouco zonza ainda. E eu sempre orava meia hora antes de começar a live. Então, quando eu fazia 6 horas da manhã, eu levantava às 5, orava, né? Começava a orar às 5h30 para 6 horas fazer a live. Então, eu acordei 4h30, o horário que eu precisava para orar os 30 minutos antes, para começar a live. E 5 horas da tarde eu comecei essa live. E eu lembro que eu comecei falando exatamente sobre a fé cristã nos dias difíceis. E eu falava aquilo ali naquela live, como não? Eu falava aquilo ali para mim mesma. Propriedade. Era algo para mim, como se eu estivesse falando no meu coração. A gente tem que ser persistente nos dias maus, a gente tem que adorar a Deus nos dias difíceis. E eu lembro que eu comecei a falar muito sobre isso. E várias pessoas começaram a falar assim, nossa, foi para mim, foi para mim, foi para mim. Mal sabiam elas que era para mim mesma. Eu estava tentando aumentar a minha fé naquele momento ali, falando sobre isso, sabe? Pedindo para que Deus ministrasse no meu coração. E agora eu quero que a Cristal conte um pouquinho. Essa foi a minha história, né? Que eu vivi esse momento. E no meu coração eu entendi que até nos momentos difíceis Deus estava presente ali comigo e que estava me capacitando, me dando força para enfrentar isso. E aí agora a Cristal vai contar um pouquinho da parte dela. Como que foi essa vivência, como que tudo isso ajudou. Bom, eu esperei um tempo mais para poder fazer o procedimento, acho que uma semana depois, né, de você. Aí você me contou como que tinha sido, falei, ai meu Deus, eu achava realmente que era muito rápido, que eu ia chegar, passar lá e depois no outro dia à tarde eu ia estar trabalhando. Foi. Quando você me contou que não era bem assim, eu falei, nossa, eu vou precisar de um tempo para me programar. Me programei, acho que eu fiz uma semana depois, mais ou menos. Chamei a Tana, minha irmã, para ir comigo, e ainda assim achando que seria muito tranquilo. E aquela coisa, eu cheguei às 9 da manhã no hospital e o procedimento foi ser iniciado por volta de 5 da tarde. Minha mãe, eu não queria que ela fosse, porque tadinha, ela é sempre muito apavorada com a gente, né? Se é alguma coisa de saúde, se é alguma coisa de hospital, ela é muito tensa, muito apavorada. Falei, não vou nem contar pra minha mãe que eu vou fazer, senão ela vai ficar maluca e vai me deixar maluca. E aí, mas olha como Deus mostra que a gente tá errado, né? No nosso, o que é mãe? Mãe é mãe, gente, não tem jeito. E aí, a Tana, minha irmã, contou pra ela e à tarde ela apareceu no hospital antes de eu entrar no procedimento. E aí, tá bom. Desci às 5, entrei na sala e instinto de mãe. Minha mãe quis descer. Normalmente o acompanhante fica no apartamento lá em cima, enquanto você está embaixo, lá na sala de cirurgia, fazendo o procedimento. Deu uma coisa na minha mãe, ela perguntou pro enfermeiro que ia me levar, né, pro centro cirúrgico, eu posso descer com ela? Falou, não, até a porta da sala da cirurgia a senhora pode ir, depois a senhora volta. Ah, então eu vou. O Álvaro ficou no quarto, meu marido, né, e minha mãe quis descer, tá bom. Quando foi, eu entrei na sala de cirurgia, era uma porta de vidro, ela não quis voltar, ela ficou ali, parada na frente da sala, enquanto o procedimento. Aí ela perguntou, quanto tempo? Ah, mais ou menos uns 30 minutos, de 20 a 30 minutos de procedimento. Tá bom. Então ela falou, vou ficar aqui, na porta. Ela ficou atrás da porta, esperando, em pé. Depois de uns 15 minutos, mais ou menos, do procedimento iniciado, ela começou a ouvir a médica lá dentro gritar. Tá jorrando, me ajuda, eu não sei o que fazer. Imagina ela, atrás da porta, ouvindo a médica falar que eu estava jorrando e que a própria médica não sabia o que fazer. Minha mãe ficou apavorada, abriu a porta do centro de cirurgia, entrou e falou, pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Porque a médica estava falando para ligar para alguém, para ela pedir orientação. Ela falou, você não vai ligar para ninguém, olha o tanto de médico que tem aqui, chama mais médico. Aí eu sei que eu estava dormindo, minha mãe conta, né, as pessoas contaram. Foi chegando o médico, e aí eles conseguiram conter. Eu estava tendo uma hemorragia totalmente incomum, inesperada, num procedimento que relativamente é muito simples. E, enfim, conseguiram conter a hemorragia. Minha mãe ligou até para Elisa, que é minha prima, que é médica, falou, Elisa, vem aqui para me ajudar, que a Cristal teve uma hemorragia no procedimento aí. Enfim, eu sei que eu acordei da anestesia por volta de 6 da tarde, cheio de gente em volta de mim. Eu falei, pronto, morri. Eu lembro que
Pensa, eu tava com a minha mãe só, ninguém nem sabia brotou a família inteira. que eu ia fazer nada, nem comentei com ninguém. Quando eu acordei, tinha um monte de mão segurando minha mão. Eu olhei, Elisa, Bruna, Tana, todo mundo lá. Falei, meu Jesus amado, o que aconteceu comigo? E aí me contaram, né? Ó, você teve uma hemorragia, a gente precisa descobrir o que aconteceu, porque isso não é comum. A Elisa suspeitou de uma perfuração, de alguma coisa, quis que eu fizesse um monte de exames. Aí foi um super processo que eu não vou nem contar aqui, senão eu ficaria uma hora aqui só contando sobre essa noite. Tive que ir para outro hospital fazer ultrassom, porque lá onde eu estava, na maternidade, não fazia, e a Elisa queria investigar se eu não, né, que eu poderia, por ter tido hemorragia, estar com uma hemorragia, uma perfuração. Enfim, foi uma loucura. Nisso, eu fiz o procedimento com a médica da maternidade e a minha obstetra mesmo não foi quem fez. Quando ficou sabendo de tudo, quando foi à noite, ela passou no hospital, pediu para me examinar e falou assim, Cristal, de acordo com o exame de imagem e de tudo, eu tô suspeitando que você possa ter mola. Falei, mola? Aí a médica do hospital que tinha feito procedimento em mim, estava ao lado da minha obstetra, olhou e falou, mola, doutora? Com uma cara assim, né? Como quem diz, meu Deus. Falei, pronto. O que é isso que eu tenho, né? Porque a médica ao lado apavorou na hora que a minha falou mola. E aí eu falei, que é isso, doutora? Ela falou, não, é uma gravidez que durante o processo de fertilização existe alguma coisa que enfim, células se multiplicam e aí ao invés do bebê gerar normalmente, gera uma mola junto com ele e a gravidez não pode continuar. A gravidez é interrompida espontaneamente. Mas isso pode ter vários desfechos. Então, a gente precisa investigar, primeiro entender se você tem isso mesmo, e depois que tipo é o seu, e aí a gente segue para saber o que você vai fazer. Mas você vai ter que ficar internado aqui no hospital. Falei, tá bom. Vou pedir o seu HCG e a gente vai confirmar se você tem essa mola ou não com o seu exame. Aí fizemos o exame e no outro dia o exame saiu, meu HCG... Depois de tirar, né, de fazer o aborto, era para ter baixado, ele subiu muito. Então ela falou, isso é a confirmação de que você tem realmente a mola. Tá bom. Aí começou um processo, né? Falei, e agora? O que eu faço? Ela falou, pois é uma doença muito rara e eu não consigo tratar e eu sei de pouquíssimos especialistas que sabem. Eu vou te indicar um aqui de Goiânia. Ela falou sobre o Dr. Maurício Vigiano, um querido, maravilhoso, e me passou uma oncologista. Aí tem a oncologista, a doutora Melissa. Eu falei, oncologista? Para que oncologista? Aí ela ficou meio assim, ela falou, não, pode ser que essa mola desenvolva uma neoplasia. Até então eu não sabia o que era neoplasia. Neoplasia é câncer. Mas... calma, pode ser que também não desenvolva, mas a oncologista precisa de acompanhar. Falei, gente, que é isso que eu tenho, né? Que loucura. Ou um ginecologista que só um trata, uma oncologista. Falei, gente, esse negócio... Tá, passou, descobrimos, foi uma sequência, uma semana de hospital, exame, vai, não vai, no outro, vai, no outro... Eu lembro que eu estava numa semana de muito trabalho, uma loucura, fazendo uma das festas maiores da minha vida que eu já tinha feito. Tudo veio junto. E a gente descobriu, foi num período de uma semana, o diagnóstico saiu de que eu tinha realmente a mola e ela havia se desenvolvido para neoplasia da placenta, que é um câncer na placenta. Então, em 6 dias, de um aborto normal, espontâneo, eu descobri que eu tinha um câncer na placenta, que a minha gravidez tinha virado um câncer. Aí a primeira médica que eu consultei, ela me falou, olha, Cristal, você vai ter que fazer uma quimioterapia mesmo, daquelas mais pesadas, por conta que a minha taxa de HCG estava muito alta. Isso eles consideram que esse câncer ele pode ser super ameno ou ele pode ser super agressivo. Com a taxa muito alta, ela falou, eu acredito que ele seja dos mais agressivos.
Então a gente precisa começar o quanto antes uma quimioterapia. Falei, mas qual quimioterapia? Eu não estava entendendo que era câncer, né? Eu não estava, como assim? E os médicos não usam a palavra câncer, né? Não, porque é um câncer, mas até hoje eu não sei te explicar exatamente o que é. Ela falou, não, você vai ter que fazer aquela quimioterapia. Falei, mas aquela que todo mundo que tem câncer faz, que cai cabelo e nanana, é essa mesma. Eu lembro que ela falou, eu não tive reação. Ela falou, e eu falei, ok. Eu acho que ela até estranhou, porque eu não chorei, não reclamei, num momento nenhum. Falei, tá bom. O que eu preciso fazer? Só que aí eu lembro que a minha frase, eu tinha um casamento, isso era quinta-feira, eu tinha um casamento muito importante no sábado. Eu falei, doutora, eu faço qualquer coisa que for preciso a partir de sábado, meia-noite. Mas até sábado eu não posso fazer nada, não. Segura aí. Ela falou, você tá falando sério? Você tá de brincadeira? Eu tô falando que você tem um câncer agressivo, você precisa começar a tratar urgente. Falei, doutora, você não tá entendendo, eu preciso conciliar tudo. E vai dar certo. Eu sei que nisso, depois a ir para contar para minha mãe, foi aquela choradeira, todo mundo, a família desesperada. Meu Deus, vai ter que fazer quimioterapia, é câncer. Mas a coisa mais incrível, assim, que eu tenho de lembrança desse dia, em momento nenhum, passou qualquer coisa ruim na minha cabeça. Eu não fiquei com medo, eu não fiquei triste, eu não fiquei... De verdade mesmo. Ela falou, eu falei, ok. A certeza que eu tinha de que era alguma coisa que eu tinha que passar e que alguma coisa boa viria disso era tanta, e é até hoje, que de verdade, nesse processo inteiro, eu não tive um dia de medo ou de tristeza ou de insegurança ou de receio. Eu tive claro, foram momentos difíceis, tem momentos que a gente sente dor, internação, é um processo difícil, né? É cansativo de você passar por ele, você tem que abrir mão de muita coisa. Foram 8 meses de tratamento até agora, que acabou, graças a Deus. Mas nem um dia sequer eu tive medo. Medo de não conseguir, medo de piorar, medo dos resultados não serem legais, medo de morrer, medo de... Nada. E assim, a Cristal contando isso, gente, foi exatamente dessa forma. Eu lembro quando ela foi contar pra mim, que ela foi falar do resultado do exame, eu lembro que na hora eu ainda perguntei pra ela 2 vezes, eu falei assim, você tá com câncer? Aí ela, tô. Aí eu falei, mas você vai ter que fazer quimioterapia? Ela, vou ter que fazer quimioterapia e mais algumas cirurgias. E aí, na hora, eu olhei assim pra ela e eu falei, amém, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem, não, você vai conseguir, você vai ver. E ela, vou sim. Então, assim, poucas pessoas sabiam, né? Inclusive disso. As pessoas, assim, não sabiam que a Cristal estava passando por esse momento, porque ela continuou a vida dela, a rotina dela normal. Quem via a Cristal assim, não imaginava que ela estava passando por esse período. Eu optei por não contar justamente porque eu não gosto desse sentimento de dó, de vitimismo. Gente, eu acredito que nós estamos aqui nessa vida, é o que você falou, nós vamos passar por momentos difíceis, por situações que a gente precisa enfrentar, mas elas são naturais, normais, a gente está aqui para isso. Tem os momentos bons, os ruins, e a gente enfrenta e tá tudo certo. Então, eu não gosto, ai meu Deus, então eu não vou, então você não precisa trabalhar. Ai, nossa, já que você tá com isso, eu não vou te pedir aquilo. Eu não queria isso. Eu queria que as pessoas me tratassem normal, que exigissem o mesmo de mim, independente de eu estar doente. Porque, gente, aí você queria acabar comigo, era me poupar por alguma coisa. Isso eu não... Então, a minha opção por não contar para as pessoas era meio que isso. Para não ter aquela coisa das pessoas, não, mas então... Se eu tô com uma cliente, eu tô realizando o casamento dela e ela tiver alguma coisa para me pedir, para me exigir, ficar com receio porque, coitada da Cristal. Não. Então, eu optei por não contar justamente para que as pessoas não ficassem inibidas de exigir o meu melhor, né? E eu acho que
não era por eu estar passando daquilo que eu não poderia dar o meu melhor, que eu não poderia fazer, né? Eu tinha tanta certeza, tanta convicção, e eu tenho, né, de que situações são para a gente enfrentar e da melhor forma possível, que realmente eu consegui conciliar quimioterapia, cirurgia, e isso tudo no Rio de Janeiro, né? Tinha que ir lá para o Rio, voltar a fazer. E até hoje eu acho que muita gente nem sabe que eu passei por isso, e nem um dia eu deixei de trabalhar, nem um dia eu deixei de estar nos eventos que eu precisava de estar. Graças a Deus. Mas não sou eu, é Deus que faz isso por nós, E a gente né? está contando aqui, é um resumo, gente, tudo que aconteceu. Às vezes você que está aí de casa está nos acompanhando, nos assistindo, às vezes fala assim, mas às vezes elas podem não ter sofrido tanto e tudo. Gente, foi difícil, tanto no meu caso foi difícil, logo depois eu passei por outra perca. E a Cristal continuou esses 8 meses, né? Foi ao todo 8 meses que ela foi fazendo tratamento. Teve dias muito, igual ela falou, de dores. Teve a Cristal, eu lembro de uma cena que ela não gosta de jeito nenhum dessa questão dos outros ficarem preocupados com ela. Ela é até teimosa demais. E nós decidimos ir para uma chácara. E eu encontrei com ela nos dias piores do tratamento. E ela estava fazendo já tinha um tempo que você estava fazendo a quimio, né? Quimioterapia. Sim, eu tinha acabado de fazer uma segunda cirurgia, que foi a embolização de útero. E essa cirurgia, ela dá muita dor. Ela é como se você infartasse o seu útero. Só que você infarta todas as vezes do seu útero. Então, é a dor do infarto, quintuplicada, deciplicada, enfim, é isso. Não dá nem pra narrar. Então, assim, eu lembro que um dia antes eu tava na casa dela e eu vi que ela tava sentindo uma dor, assim, sabe? Ela tava com a respiração, mas assim, eu falei, a Cristal tá sentindo dor, só que ela não falava. Ela continuou conversando e tudo, e eu lembro que na hora que eu cheguei em casa, eu falei pro Guilherme, Guilherme, eu vi que a Cristal tava sentindo dor. E aí o Guilherme falou assim, mesmo? Eu falei, mesmo, vamos orar aqui por ela. E aí no outro dia a gente foi para uma chácara e a Cristal estava no meio do caminho e ela começou a passar mal, sentiu ânsia de vômito e tudo, e dor. E eles pararam e olha como que Deus é. Eu encontrei com a Cristal na estrada. Foi. Não era, a gente não saiu juntas, mas não combinamos. Na hora que a gente estava na estrada de chão, que não estava pegando o celular direito nem nada, eu olhei assim, falei pro Guilherme, falei, aquele carro ali é o da Cristal. E na hora que a gente parou lá, a Cristal não estava se sentindo bem, mas ela não falava. Eu lembro que até o Álvaro falava, não, cara, pode ir, porque senão a Cristal... Falei, o quê? Daqui eu não saio. Já fui lá na Cristal na hora, já falei, tá passando mal, minha filha. Tava com a porta aberta pra fora. Vomitando. Eu falei... Aí ela, pode ir. Eu falei, que pode ir o quê, Cristal? Respira aí, levanta, respira, vamos pro hospital, vamos isso. E a gente... Nós fomos rompendo na fé. E passamos por esse dia como por vários outros. E eu queria te perguntar, né? Você que passou por isso 8 meses que a gente fala aí, em algum momento, tô perguntando para as pessoas de casa, porque eu mesma já sei a resposta, mas em algum momento sua fé ficou abalada? Você acha que em algum momento você chegou a questionar a Deus, por que comigo? Por que eu estou passando por isso? E deixou sua fé se abalar? Não, isso eu tenho convicção que não. Outros momentos que eu vivi de dificuldade antes de enfrentar esse, me prepararam para esse momento. Então, em outros, lá atrás, eu tive a minha fé abalada. Eu acho que eu já te testemunhei umas situações que aconteceram comigo há um tempo, há uns anos, na Vero. Foi uma batalha espiritual mesmo, né? Eu estava distante de Deus. E uma série de coisas aconteceram. Um período de 1 mês, a Vero incendiou, a gente teve 3 assaltos. Foi uma coisa que ninguém acreditava, parecia um filme, mas de terror. E naquele momento, eu tive minha fé testada, eu duvidei da minha fé, eu não acreditava. Quando a gente conseguia resolver um problema, eu associava a vitória a alguém ou a algo, e naquele momento, e os problemas iam acontecendo. Então, a gente teve um incêndio, e alguém resolveu, eu falei, nossa, eu tinha certeza que fulano ia resolver isso pra mim. Aí em seguida veio um roubo, e aí o meu tio, que é dessa área, resolveu rapidamente, descobriu o culpado, descobriu os ladrões, e eu falei, nossa, meu tio, graças ao meu tio, isso tudo resolveu. Aí passou 2 dias do roubo, um assalto com pessoas que não tinham nada a ver, com arma lá dentro da Vero, na cabeça dos meus funcionários, levaram dinheiro, apavoraram todo mundo. E aí eu falei,
mas a gente vai descobrir. Passou 2 dias, a polícia pegou todo mundo. Eu falei, graças ao fulano, tudo se resolveu. Aí a coisa não parava. Até o dia que foram 30 dias de teste, assim. Eu falava, gente, o que está acontecendo? Um incêndio, um assalto, outro assalto, um roubo. Eu falava, o que está acontecendo? Aí um dia eu falei, eu vou desistir. Eu vou fechar isso aqui tudo. Eu vou... Acabou pra mim. Isso tudo é pra eu parar, é pra eu desistir, é pra eu largar? Então tá bom, então eu desisto. Nesse dia, eu olhei minha agenda lá na Vero e minha secretária, eu falei, cancela todo mundo, deixa eu ver quem tem, se for alguma coisa de casamento urgente que eu tenho que executar, mas eu não quero atender ninguém, eu vou fechar a Vero. Aí ela falou, o primeiro atendimento é a Marcela. Marcela é uma amiga que eu tenho que é um exemplo de fé pra mim, é um caminho. Foi uma ponte maravilhosa para Deus. Um outro momento eu quero contar isso aqui também. Mas, por incrível que pareça, o meu primeiro atendimento do dia era com a Marcela. No dia que eu resolvi desistir e largar tudo. Falei, a Marcela? Não é possível. Falei, tá bom. Então, mantém só a Marcela. Aí a Marcela chegou lá na Vera e falou, minha Cis, eu vim. Você não sabe para quê? Para olhar minha festa de 30 anos. Aí eu parei, ela falei, não, você não veio para ver sua festa de 30 anos. Você veio aqui para outra coisa. Ela... Mas como assim? Eu falei, não, você veio aqui para me ajudar. Foi Deus que te mandou aqui. Eu lembro direitinho disso. Aí eu contei tudo que estava acontecendo. E ela falou, minha Cis, eu vou agora. E me levou numa pessoa que é maravilhosa, que me ensinou um caminho maravilhoso para Deus, que me ensinou muito do que eu sei sobre Deus hoje. Foi por conta dessa situação que eu cheguei nessa pessoa. E lá... eu lembro que no dia ela virou e falou assim, minha filha, só tem uma pessoa, não tem segurança, não tem polícia, não tem governador, não tem ninguém que vai te proteger. Só quem pode proteger e fazer tudo isso que está acontecendo lá na sua empresa acabar é Deus. Não. Aí eu virei e falei assim, dona Judite, é mesmo. Aí eu lembro que ela abaixou, colocou a mão na minha cabeça, abriu uma passagem da Bíblia, a armadura do cristão, e falou, a partir de hoje você coloca tudo em nome de... Consagra tudo a Deus. Seu protetor, quem vai e quem descobriu, quem pegou, quem buscou. Eu entendi ali que eu estava... um dia antes, eu até esqueci de contar isso. Antes de ir para a loja e falar assim, eu vou largar tudo, eu vou fechar tudo, a Aninha, que é quem trabalha lá em casa há 15 anos, que é uma... pessoa maravilhosa, cristã, daquelas, assim, ela reservada, quietinha, nunca fala nada. Eu tava indo pra Vero para falar que eu ia fechar tudo, que eu ia largar tudo. Ela não sabia nada do que estava acontecendo. Até então ela trabalhava na casa da minha mãe, hoje ela trabalha na minha casa. Ela, muito sem graça, ela foi até o carro, me chamou e falou assim, minha filha, eu posso te falar uma coisa? Falei, o que foi, Aninha? Ela, sem graça, eu sonhei e eu preciso te falar uma coisa que Deus mandou falar para você. Aí eu falei, o que é, Aninha? Deus mandou falar que te quer de volta. Uau. Juro, eu falei, que? Foi no dia, eu tinha acabado de resolver que eu ia fechar a Vero. A Aninha me puxou lá dentro do carro, eu pensando nisso, falou assim, Deus, sem saber o que estava acontecendo, ela falou, Deus mandou eu vir aqui, tá me incomodando. Ele tá me incomodando. Você me desculpa te abordar, você me desculpa te falar, mas ele me mandou te falar, eu tenho que obedecer. Ele mandou te falar que te quer de volta. Aí eu, que estranho. Aí eu olho na agenda a Marcela, que é uma das amigas que tem mais testemunho de fé. A vida dela é um milagre. Falei, gente, essa coisa aqui tá muito escancarada, só se eu não quiser ver mesmo. E aí foi lá que eu entendi que... Aí eu amadureci minha vida em Deus mesmo. Olha que poderoso isso que a Cristal contou, né, gente? Tem circunstâncias, por isso que eu falei que desde o momento, quando eu também passei por isso, em momento nenhum eu procurei questionar a Deus, porque eu sabia que um propósito teria, que ele estava me preparando para algo.
Da mesma forma a Cristal, ela passou por uma situação antes, sem entender o que estava acontecendo, tudo mais, mas naquele momento a fé dela estava sendo preparada, o coração dela estava sendo preparado para o que ela poderia vir a passar, que ela passou na frente. Eu tenho convicção disso. Então, por isso que hoje eu sou incapaz de reclamar, porque hoje, eu, com todo o meu coração, eu dou graças a Deus por aquele 1 mês, que foram um dos meses mais difíceis que eu vivi lá atrás, com incêndio, roubo, assalto, de eu chegar a desistir de uma das coisas que eu mais amo na vida, que é o meu trabalho. Mas hoje eu entendo o porquê daquilo tudo ter acontecido. E aí eu voltei mesmo. Aí Deus me puxou de volta de verdade. Aí ele falou, eu quero, e ele teve. Então, de lá para cá foi uma evolução. E hoje, qualquer coisa ruim, qualquer momento de dificuldade, eu sei esperar, porque eu sei que lá na frente eu vou estar dando graças a Deus por aquilo que eu vivi. Porque eu dou graças a Deus por eu ter tido. Se não fosse aquilo que aconteceu, eu não teria me fortalecido, encontrado meu caminho na fé. E esse caminho não me preparou só para isso aqui, né, dessa doença que eu acabei de enfrentar, de viver, mas me preparou para momentos. Nossa, quantos momentos! Isso tem uns 10 anos que aconteceu. Então, nesses 10 anos, se aquele incêndio, aqueles roubos, aqueles assaltos não tivessem acontecido, para eu voltar para Deus, para eu entender que todo poder emana somente dele e que a partir do momento que a gente confia nas mãos dele, a gente pode entregar, eu não teria passado por metade das coisas que eu passei desses 10 anos para cá, e passei com a menor, com força, sem relutar, sem reclamar, sem ficar triste nem um dia, de verdade. Tudo que acontece nas nossas vidas, eu acho que transforma um pouquinho de quem a gente é. E eu acho que transforma, se você souber aproveitar aquilo ali, transforma para quem Deus realmente te criou para ser. Eu acho que é como se fosse um diamante e Deus viesse lapidando suas filhas, seus filhos ali naquilo que Ele quer, né? Se a gente permitir. Tem muitas pessoas que têm medo da dor, têm medo do sofrimento, e quando estão passando por isso, tende a murmurar, a reclamar, a desistir. E se a gente soubesse o quanto é significante, até mesmo o momento da dor, que é um momento que eu falei até recentemente, que eu simpatizo do que Jó disse na Bíblia. Que ele falava assim que antes dele passar por tudo que ele tinha passado, que ele só conhecia Deus de ouvir falar. E eu, antes de passar pelas dores que eu passei na vida, eu conhecia Deus de ouvir falar. Mas depois que eu passei pelo deserto, que eu passei por tudo que eu passei, eu vi Deus com os meus próprios olhos. Assim como foi com Jó. E um dos motivos, né, lá, além do testemunho lindo que a Cristal tem de superação através da fé, um dos motivos que me fez trazer ela aqui é para falar para você aí de casa. Que às vezes você está passando por um momento difícil, está passando por um momento de dor, e às vezes a gente tende a murmurar, a reclamar. E uma das coisas que eu mais admiro e admirei na Cristal foi que durante todo esse período eu não vi ela reclamando nenhum dia. Nenhum dia eu vi ela reclamando e murmurando e chateada com Deus por estar aqui trabalhando, e ela tinha que tomar quimioterapia e ela sentia fraqueza no corpo dela, e o corpo dela às vezes não respondia. E a gente amava fazer nosso futevôlei, e a gente não pôde fazer mais durante um bom tempo. E ela viu o seu corpo sendo transformado, e tudo nela mudando, e as coisas ficando diferentes, mas em nenhum momento, durante esses 8 meses, que eu encontrava com a Cristal, quase que eu acho que a gente encontra, pelo menos uma vez na semana a gente encontra. É bem mais, mano. Pelo menos uma, quando é pouco. Desculpa. E durante todo esse período que eu encontrei com ela, nenhum dia ela virou pra mim e falou assim: ah, mas tá um saco, tá difícil, eu não suporto mais isso. Eu nunca escutei isso da boca dela. Eu nunca escutei isso da sua boca, sabe? E eu falo que muito mais do que às vezes eu tá aqui falando pra você, que às vezes tá passando por um sofrimento, tá passando por uma dor, mais do que eu estar aqui falando, você tem que ser forte, você tem que perseverar, você tem que confiar em Deus, você tem que ter fé. É um testemunho vivo que eu falo, né? É você ver uma pessoa que está enfrentando um momento difícil, que está passando por um momento de dor, sem murmurar e sem reclamar.
isso é como se fosse assim, um tapa na cara da gente, assim. Eu falo muito, muito disso. E comigo, pela última dor que eu passei, eu aprendi principalmente a questão do não reclamar. Foi algo assim que se antes eu já não tinha, porque eu não vim com o hábito de reclamar. Mas se antes eu já não tinha, depois que eu passei por isso, aí que eu não tenho mesmo. Então, hoje, tudo eu falo pro Guilherme, que qualquer coisa que acontece na nossa casa, na nossa vida, problema na empresa, isso, naquilo, eu não consigo chamar aquilo de problema. Eu não consigo falar a palavra problema, porque eu falo pro Guilherme, problema foi o que eu passei um tempo atrás. Problema é você perder um filho. Problema é você estar entre a vida e a morte. Problema é você estar numa cama de hospital. Isso é um problema. Isso é um problema que você tem que clamar a Deus, que você tem que pedir por um milagre, por uma solução. Mas as outras coisas, isso não é um problema, gente. Isso não é um problema e nunca vai ser. São desafios que possa vir a acontecer no seu dia, mas que não vão chegar nem aos pés de se tornarem um problema. Então, depois do que eu passei, eu comecei assim, para tirar a minha paz, para me tirar do sério, para falar assim, nossa, tá acontecendo isso. Você tem que contar a segunda parte pro pessoal entender, né? Porque, na verdade, gente, vocês não acham que meu testemunho foi difícil, que vocês não viram o da Caru, como é que a história dela se desenrolou também nesses 8 meses. A gente tá intercalando aqui, ela contou a primeira passagem dela, eu contei nesse período de 8 meses, que coincidentemente nós estamos vivendo isso há 8 meses. 8 meses. Então a história da Caru não acabou ali, lá atrás, há 8 meses atrás, quando ela teve de fazer o primeiro procedimento e passou pelo primeiro aborto. Paralelo a isso, eu vim passando por esse tratamento da neoplasia, mas ela enfrentou. Eu não sei o que. Enfim, essa mesma coisa que ela está narrando sobre mim, de nunca ter me visto reclamar, eu acho que é mais surreal ainda ela, porque não reclamar da última coisa que você viveu, né, mana? E, de fato, eu achei que eu fosse ligar para ela, que a gente se encontrou logo depois da sua segunda perca. E eu falei assim, nossa, eu nunca vi a Caru baixa astral, mas hoje eu acho que eu tenho que me preparar para o pior. Que eu não imaginei, assim. E aí, eu lembro que até quem sabe do que você passou fala assim, gente, mas como que a Caru tá tão bem? Foi. Tem gente que até julga, né? Fala assim, ué, como assim? Acabou de passar por isso e tá boa. A maioria com admiração e com felicidade por você estar bem. E uns ou outros que não entendem, que ainda não são evoluídos. Até com julgamento. Mas vamos lá contar. Então, gente, depois disso eu ainda esperei um prazo, né, de 3 meses aí, que eu tive que fazer uma espera depois da Mariá. E aí Deus nos abençoou novamente com um presente, que era um filho, né? E nessa eu demorei muito, inclusive. O que na Mariá eu tinha contado, na do Gabriel eu não contei. Eu esperei, eu e o Guilherme, a gente combinou que nós iríamos esperar ter 3 meses para que pudesse contar, né, para as pessoas. E depois de 3 meses a gente decidiu contar, até para os nossos familiares. Nós não tínhamos contado para ninguém, nem para o nosso filho, nem para a família. Nós contamos que Deus tinha nos abençoado com a vida do Gabriel. E fizemos um chá de revelação, foi algo assim lindo que, né, as minhas irmãs, algumas amigas prepararam lá pra gente. E descobrimos que o Gabriel estava vindo. E eu tive o prazer de ter o Gabriel conosco durante 5 meses. Né? Foram 5 meses de gestação. Eu lembro que quando a gente passou do 3º mês, a gente fez uma festa, porque, segundo aos olhos da medicina, passou de 3 meses, você estava assim... tudo certo. Tá garantido, tava né? mais garantido, vamos dizer assim. E quando deu 5 meses, eu fui numa consulta de... Eu vou até resumir, né? Porque em uma outra oportunidade eu conto esse testemunho para vocês a fundo. Mas eu fui com 5 meses fazer uma consulta de rotina. Até levei o José comigo, meu esposo, pra gente poder ver o Gabriel, né? Falei, José, vamos que você vai ver seu irmãozinho lá, que você tanto quer.
E no dia que eu cheguei nessa consulta, eu ia viajar com a Cristal para Pirenópolis. E eu falei, mano, eu vou na consulta e mais tarde nós vamos para Piri. Organiza aí que nós vamos. E aí, quando eu cheguei lá na consulta, o doutor Júlio foi fazer a ultrassom e viu que o coraçãozinho do Gabriel tinha parado. E naquele momento, assim, eu não imaginava que eu pudesse passar por aquilo novamente. Porque, para mim, o dia mais difícil da minha vida tinha sido no dia que eu contei para vocês que eu perdi a Maria, que a gente foi fazer o procedimento, que eu fiquei lá em trabalho de parto. Eu achei que aquilo ali fosse o ponto maior de ápice de tristeza e de sofrimento do ser humano. Achei que eu não poderia passar por nada mais sofrido, assim. Falei, não, isso aqui não tem nada mais doído do que isso, não. E eu lembro que eu falava para Deus. Eu falei para Deus assim, Senhor, na época, quando eu tava da Maria, eu falei, Senhor, não me deixa passar por isso de novo, porque eu não vou conseguir. Eu mesma falando com Deus, eu falava, se eu passar por isso de novo, acabou pra mim, acabou minha fé, acabou pra mim, eu não sei o que vai ser de mim, eu não vou conseguir recuperar. E, gente, sabe algo que eu aprendi mesmo, assim? Antes a gente escuta muito aquela frase, Deus só dá a cruz que você consegue carregar. Mas você escutar ela é diferente de você viver ela. E quando eu mesma duvidava de mim, Deus falava pra mim, você consegue, eu confio em você. E quando eu passei por isso com o Gabriel, eu falei, meu Deus, e agora? Acabou. Agora eu não vou conseguir mais dar conta. E eu tive que passar por uma dor muito pior, porque eu tive que fazer um parto, né? Eu fiz um parto normal, sem anestesia. Então eu fiquei, da primeira vez eu fiquei 6 horas de trabalho de parto, da segunda eu fiquei 22 horas. Então eu fiquei 22 horas em trabalho de parto. Da primeira vez eu tomei 2 comprimidos, né? Da última eu tomei 10, mais na veia, mais 2 balões que eu tive que colocar. E 22 horas ali, né? O Gabriel já era 5 meses, vocês já podem imaginar que é um tamanho grande, né? Então, assim, tive que fazer um parto normal, passei pelo parto e tive algumas complicações, tive hemorragia. Fiquei entre a vida e a morte. Parada respiratória, não foi? E assim, naquele momento eu pedia muito para Deus por um milagre. Quando eu descobri que o coração do meu filho não batia mais, eu pedia para Deus por um milagre. Eu falo assim que eu não fui uma cristã passiva, de falar assim, ai Deus, o Senhor sabe de tudo e eu entrego e confio. Porque no da Maria, eu fui assim, sabe? Eu entreguei ela, falei, Deus, eu te entrego, eu confio e tudo. Na do Gabriel, eu não fui assim. Eu orei pedindo para Deus, falei, Deus, o Senhor é um Senhor de milagres, não é? O Deus que eu sirvo é um Deus de milagres, eu já vi que o Senhor é capaz de fazer tantos milagres, então eu creio que o Senhor vai fazer na minha vida também. E eu pedia para ele por um milagre na vida do Gabriel, eu falava, faz o coração dele voltar a bater. Faz o coração dele voltar a bater. E eu impedi durante 24 horas que os médicos encostassem em mim, porque nós ficamos orando e eu acreditava que o coração do Gabriel fosse voltar a bater. Então eu esperei 24 horas em casa, em oração. Ficamos todos lá em casa, em oração, pedindo a Deus. E depois só que eu fui para o hospital e antes de iniciar o procedimento, né? Eu pedi para que fizesse uma ultrassom de novo. Eu falei, faz a ultrassom de novo que você vai ver que o coração do meu filho vai estar batendo. E o médico ficou assim, e ele, não, Carolina, eu falei, eu não sei que Deus você serve, mas o Deus que eu sirvo, ele é capaz de fazer isso. E ele vai fazer, e eu quero que você faça essa ultrassom. E aí, quando ele fez a ultrassom, ele olhou pro meu marido e falou assim, tá igual ontem. E aí o Guilherme olhou para mim, assim, né, sem entender, e a gente ficou um pouco sem entender. E eu lembro que durante essas 22 horas lá no quarto, o Guilherme começou a colocar um louvor lá, e a gente começou a adorar a Deus. E naquele momento que a gente estava ali adorando ao Senhor, eu fiquei perguntando, falei, Deus, mas por que o Senhor não fez esse milagre na minha vida? Por que o Senhor não fez? O Senhor já fez tantos milagres, eu conheço tantos testemunhos disso, de mulheres que passaram por isso, que o Senhor fez na vida delas, por que o Senhor não fez na minha? Eu te pedi tanto, e eu fiquei lá falando com Deus, né? E naquele momento eu escutei Deus falar para mim assim, quem disse que eu não fiz um milagre? Quem disse que eu não fiz um milagre? E a partir desse momento
que eu tive coragem de entregar o Gabriel para Deus. Falar, Deus, eu te entrego a vida do meu filho e eu te agradeço por esses 5 meses, assim como foi no da Mariá. E aí, só nesse momento, meu útero estava totalmente resistente, não abria por nada, tomei muita medicação, mas ele não conseguia entrar em trabalho de parto. A partir desse momento que eu consegui entrar em trabalho de parto. E a partir desse momento também que eu comecei a ter complicações. E aí, depois que eu dei à luz, né, eu já não vi mais nada. Aí a minha irmã, que entrou na sala de cirurgia comigo, ela contando quanto que meus batimentos caíram, né, e depois toda a equipe contando tudo que eu tinha passado, tudo que eu tinha enfrentado, e que realmente a minha vida era um milagre. Então, por isso que eu falo para as pessoas. Aí eu fui entender o que Deus tinha falado. Quem disse que eu não fiz o milagre? Ele fez o milagre, só que ele não fez o milagre que eu estava esperando naquele momento. Então, por isso que eu falo para vocês aí. Às vezes você está pedindo por um milagre, mas Deus está fazendo outro. Que às vezes no momento você não entende e depois você vai vir a entender. Que Deus, ele é um Deus de detalhes, ele é um Deus cuidadoso. Então, ele estava tendo todo o zelo, cuidado com a minha vida, com aquilo, né, que eu tenho um filho pequeno. Depois eu falei isso para Cristal. Eu falei, Cristal, foi muito difícil para mim perder um filho, sabe? Perder 2, né? Perder o último agora, mas ao mesmo tempo eu tenho uma gratidão muito grande por Deus, porque ele, em meio às circunstâncias, ele preservou a minha vida, né? Ele me fez continuar viva, e eu falo que Deus, ele não me isentou de dores, mas ele também não me deixou morrer por nenhuma delas. Então, essa é um pouquinho da minha história, e eu quero, com esse episódio, que você que está aí, a gente não sabe, né, se às vezes o seu sofrimento hoje, se o seu deserto que você está enfrentando é uma doença, como foi o caso da Cristal, que de uma perda gestacional ela ainda teve que enfrentar uma doença durante 8 meses na vida dela, ou se o seu sofrimento foi assim como o meu, perdeu 2 filhos, ou que às vezes você está passando por um momento difícil no seu casamento. O que nós estamos aqui hoje para falar para vocês é que em Deus tudo tem tratativa. O seu coração tem tratativa, a sua fé. Então, que você precisa, mais do que confiar, você precisa acreditar. Não basta você só confiar, você precisa acreditar que Deus tem o controle da sua vida. E eu falo assim, que entre os meus planos e os de Deus, eu fico com os de Deus, porque eu tenho certeza que são muito melhores que os meus. Então você precisa de fato acreditar naquilo que o Senhor tem para a sua vida. Sobre o que você falou, né? Eu estava falando sobre por que eu não reclamei ou ou temi qualquer coisa nesse processo todo. Porque lá atrás eu entendi, depois que a gente passa por situações ruins, a gente consegue enxergar o porquê delas terem existido. Então a gente entende, olha, aconteceu isso, e hoje, graças àquilo que foi ruim ter acontecido, eu consegui isso, ou eu consigo aquilo. E nesse processo todo eu pensei, bom, eu não vou reclamar, eu tenho certeza que isso é permissão de Deus para me trazer uma coisa muito melhor lá na frente. Eu não vou entender agora, mas eu sei que lá na frente eu vou dar graças a Deus por isso. Mas é tão melhor que eu não tive que esperar lá na frente. Eu já dou graças a Deus hoje. Eu vejo os benefícios, né, já disso tudo. Eu sei que enquanto a gente está passando é difícil de enxergar, mas hoje eu já percebo tantas coisas boas que a própria doença me trouxe. Moldou muito melhor meu casamento, moldou coisas no meu trabalho, moldou coisas na minha casa. Se eu não tivesse tido esse tempo e passado por tantas dificuldades, né, por tantas situações desafiadoras nisso tudo, tantas outras coisas estariam piores agora. Coisas que eu considero muito, muito piores do que passar pela doença, né? Você ter, às vezes, um casamento que não está 100% moldado, 100% fortalecido. Você ter problemas, às vezes, no trabalho. Você ter dificuldade em algumas relações, não só no casamento ou em outras coisas. E hoje eu percebo quanto que todas as coisas que eu passei durante esses 8 meses já foram positivas para melhorar tantas coisas que não estavam certas na minha vida.
Então, não demorou, não. Eu achava que lá na frente, daqui uns anos, eu vou entender o porquê de Deus ter permitido isso tudo acontecer na minha vida. Eu vou entender por que isso foi maravilhoso. E eu já estou entendendo agora. É impressionante, não demora. Por isso que eu acho que quem estiver passando por qualquer coisa, tenha a confiança, entregue. Se está acontecendo, tenha confiança. E confie. Porque você vai colher os frutos maravilhosos das dificuldades. A gente está aqui para evoluir, né? E eu tenho certeza disso. Eu já estou vendo, né? Eu mal acabei, tem 20 dias que eu acabei meu tratamento. E eu já vejo, eu já dou graças a Deus pelo que eu passei. De verdade, do fundo do meu coração. Que eu já vejo os frutos e as mudanças maravilhosas na minha vida por conta dos desafios que eu vivi nesses 8 meses. Uau! Bom, pessoal, esse foi o nosso episódio de hoje, né? Eu quero agradecer muito, Mana, por você ter vindo aqui, principalmente não só pelo fato de você estar aqui, mas pelo fato de você ter aberto um pouco da sua história pra gente, né? Desse período que você passou, por você ter contado o seu testemunho aqui, que eu tenho certeza que vidas serão alcançadas através das suas palavras, através do seu exemplo. Então, obrigada por você ter um coração aberto, um coração disponível para isso. Eu que agradeço o convite, de poder ser, né? Se eu tô aqui, se uma pessoa for ajudada através desse testemunho, eu já tô feliz, realizada. Eu pedi a Deus hoje, vindo para cá, Senhor, me usa como ponte para fazer a sua vontade. Que as minhas palavras sirvam, né? E graças a Deus você tem, Carol, essa iniciativa. Você tem o CaruCast com esse objetivo de ajudar. E antes de começar aqui, a Caru consagrou mesmo o nosso dia, esse bate-papo a Deus, e pediu para que Ele nos usasse para ser, né, bênção na vida das pessoas. E eu é que te agradeço por poder me proporcionar isso, por poder me dar a chance de poder estar ajudando alguém através disso aqui. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigada para você que está aí nos acompanhando, nos assistindo. Quero pedir para que você compartilhe esse episódio com mais pessoas, para que mais vidas sejam alcançadas e sejam edificadas através desse testemunho lindo que a gente compartilhou com vocês, tá? Um beijo, muito obrigada e até a próxima.